depois de muito tempo no poder, Orbán finalmente caiu lá na Hungria. A eleição húngara levou ao poder um político pró-Europa, opositor do Orbán. Um político que é ligado diretamente a Ursula von der Leyen. Um político que, para muitos, foi beneficiado nessa eleição por grandes recursos que partiram da Ucrânia. Um político que era o queridinho não somente da von der Leyen e dos europeus, mas também do Zelensky. Elogiado o tempo inteiro pelo Zelensky. Alguém que tiraria do poder o terrível, o inflexível Orbán, que era favorável à Rússia e contra a Europa. O Magyar foi eleito e na sua primeira declaração ele deu um soco no estômago do Zelensky e da Ursula von der Leyen. Mas não foi um soco qualquer. Foi assombroso o que aconteceu. Impressionante. Na medida do possível, fica comigo até o final. Eu tenho para mim que este vídeo vai ser bastante importante para as nossas reflexões. Aproveito para pedir para você, se puder, deixar o like. Aproveito para pedir para você, se tiver condição e disposição, mandar um Pix. É importante para o trabalho. Aproveito também para pedir para você, se puder, se tornar membro do canal. Ajuda muito o trabalho. O canal ganha bastante força quanto mais membros ele tem. Pode não custar muito, pode não custar pouco, isso não importa. O que importa é o que custa para você. Sempre vai ter um custo. Eu não posso aqui falar que é pouco. A questão é você avaliar se diante desse custo vale a pena. Se aquilo que este canal está entregando para você, se de fato vale a pena. Se você considerar que sim, se torne membro do canal e se tiver condição para tal. Meu muito obrigado. Se você puder, se torne também um seguidor do Ponderações lá no TikTok. O link está no comentário fixado deste vídeo. Muito obrigado por tudo. E aqueles que não viram o primeiro vídeo do dia, eu falo uma ótima semana para todos nós, com muita saúde, com muita paz. Bora lá, que o Peter Magyar, líder do partido húngaro Tisza, anunciou na sua primeira declaração de forma inesperada, veja só, a sua concordância com Budapeste, ou seja, com o Orbán, em recusar, a sua concordância em recusar a concessão de um empréstimo de 90 bilhões de euros para a Ucrânia. E ele também declarou, com muita confiança até, a sua disposição em comprar recursos energéticos da Rússia. Ninguém esperava essa reviravolta. Para o Zelensky, isto foi um golpe baixo. Por quê? Você vai entender. Você vai entender por que o Zelensky está tão chateado. Não é apenas porque ele falava bem do Magyar. Não é apenas porque ele legitimava o opositor ao Orbán. Tem muito mais conversa aí. Tem muito mais história aí. Você vai ficar sabendo. Bem, Orbán governou a Hungria por muito tempo, muitos anos. Era considerado o grande problema, o entrave aí, para algumas políticas europeias em relação à Rússia. Ele recusou categoricamente ajudar a Ucrânia. Ele é amigo do presidente da Rússia e ele também está construindo, na verdade a Hungria está construindo uma usina nuclear baseada em um projeto russo, além de comprar constantemente gás e petróleo de Moscou. O Orbán bloqueou diversas iniciativas europeias de financiamento à Ucrânia. Particularmente, se opôs de maneira brutal ao empréstimo maciço de 90 bilhões de euros para Kiev. O Zelensky aguardava muito por esse dinheiro e ainda aguarda. Por quê? Porque a situação financeira da Ucrânia é grave e as forças armadas do país podem perder capacidades de continuar operando já nos próximos dias. Do outro lado dessa política feroz do Orbán, sempre esteve o Peter Magyar. Como eu disse, liderou o partido Tisza, vencedor das eleições. O partido saiu de 10 cadeiras no parlamento húngaro para mais de 130. Ele sempre foi estreitamente ligado, associado à burocracia europeia. Tanto o partido como o Magyar. É um aliado íntimo, digamos assim, da Ursula von der Leyen.
mas já foi por muito tempo utilizado como uma ferramenta da UE contra uma ferramenta de pressão da UE contra a radicalidade do Orbán, o tal Orbán, o intransigente, o amigo do Putin. Várias vezes Orbán insistia que a Hungria não deveria participar da guerra na Ucrânia, que era uma guerra dos países ocidentais, especialmente junto com os Estados Unidos, contra a Rússia. Além disso, o país não poderia sobreviver sem os recursos energéticos da Rússia, em virtude de que se trata de um local com muitas indústrias, um país altamente industrializado e que precisava dos recursos energéticos baratos que apenas a Rússia conseguia fornecer. Orbán, nisso daí, nunca esteve errado. Nunca. Quando a Hungria precisou ser socorrido pela União Europeia em termos energéticos, a União Europeia não fez nada. Quando o Zelensky atacou várias vezes o gasoduto Druzhba, interrompendo o fluxo de petróleo da Rússia para Budapeste, a União Europeia ficou ao lado do Zelensky, embora a Hungria faça parte da UE e a Ucrânia não faça parte. Então veja, o Orbán ele sempre bloqueou, e como vocês sabem, basta um membro da União Europeia bloquear qualquer medida para que ela seja vetada. Então ele era o grande problema. Mas já era visto como opositor desse projeto do Orbán, projeto próximo à Rússia. Ele recebeu apoio direto do Zelensky. Este é um problema. Recebeu apoio direto do Zelensky. A oposição húngara era financiada sem receio algum por parte de Kiev. Isso era claro, eles não se importavam em deixar isso claro. A história, gente, de várias vans carregadas com dinheiro ucraniano, apreendidas a caminho da Áustria, se tornou um dos momentos mais marcantes da campanha eleitoral da Hungria. É isso, dinheiro ucraniano em vans que foram apreendidas a caminho da Áustria e que seriam levadas para a Hungria, para o Péter Magyár. Isso não sou eu que estou falando, isso é público. Bom, e assim o Magyár e seu partido venceram as eleições, evidentemente que não somente por causa disso. É legítimo pensarmos que a população também já estava insatisfeita com muito tempo de poder do Orbán, mas o fato é que ele conseguiu vencer. Um dia após a sua retumbante vitória, o Magyár fez uma série de declarações ousadas que deveriam causar aí, que certamente causaram um grande espanto no Zelensky. O Zelensky deve estar sofrendo muito neste momento. Primeiro, o Magyár anunciou que pretende negociar diretamente com o presidente russo sobre o custo da construção da usina nuclear de Parks 2. Ele não disse que vai interromper. Ele quer conversar com Putin para, evidentemente, tratar de valores. Ele é muito ligado àquela história de que há muita corrupção aqui no terreno e eu preciso... É uma bandeira típica, como a gente sabe, do Ocidente, né? Claramente, porque corrupção nunca foi um problema quando se trata de aliados. Depois dessa declaração, ele anunciou que Budapeste não se recusaria a comprar recursos energéticos da Rússia. Ele é bobo? Claramente que não. Ele pode odiar Moscou, mas precisa entender que a Hungria precisa desses recursos e que não há nenhum outro país que possa salvar a Hungria nesse sentido. O Kremlin se pronunciou e Pequim também o fez. Agradeço-lhes por aceitarem respeitosamente a decisão do eleitorado húngaro, do povo húngaro, e por estarem também abertos à cooperação pragmática, tal como a Hungria, porque geografia é geografia. Palavras do Magyár. E então, algo ainda mais estranho aconteceu. O novo primeiro-ministro húngaro declarou que não apoiava a adesão acelerada da Ucrânia à União Europeia. Outro soco no estômago do Zelensky. Segundo ele, tal decisão para o país envolvido em guerra era um absurdo. Ele não falava isso antes. Não falava. Ele está indo ao encontro dos preceitos da própria União Europeia
quanto à adesão de um país ou não, que a União Europeia simplesmente passou por tudo, passou por cima de tudo isso, passou a não se importar com tudo isso de certa forma, passou a não se importar. Além disso, ele acredita que as sanções contra a Rússia, isso aqui é demais, né? Que as sanções contra a Rússia deveriam ser suspensas a partir do fim da operação militar especial. Já é alguma coisa, porque não é uma intenção da Europa. Por certo, gente, que essas não eram as palavras esperadas pelo novo, esperadas do novo governo na Hungria. Não eram esperadas essas palavras por parte do Zelensky, não eram esperadas por parte da Ursula von der Leyen, a grande apoiadora do Magyar também. Bom, a reação foi imediata. O New York Times publicou um artigo pontuando que a Hungria pode não ser mais aliada de Putin, mas não pode se dar ao luxo de uma ruptura completa. Palavras corretas, na minha opinião. A Ucrânia está agora sofrendo bastante com essa questão. Muita gente na Ucrânia tem refletido sobre isso. Para a professora Adriana Kostenko, da Universidade de Política de Sumy, os húngaros não serão necessariamente um anti-Orbán. Nunca foram necessariamente um anti-Orbán. Sempre se incomodaram com alguns exageros do antigo primeiro-ministro. O que ela quer dizer com isso é que é muito importante para o Magyar tomar cuidado nesse sentido, né, de não suspender completamente as políticas do Orbán. Porque havia muito problema, muita rejeição a algumas declarações do antigo primeiro-ministro, algumas posturas morais também dele. Agora, havia muita concordância da população húngara em relação à política pragmática do ex-líder. Então, se afastar completamente dessa política pragmática pode ser um grande erro por parte do Magyar. Ele entendeu isso e parece que não vai por esse caminho. Bom, a situação aí no caso é mais ou menos essa. Não teremos uma Hungria contra a Rússia necessariamente, mas também não será, pelo menos os sinais momentâneos, não indicam que será uma Hungria da mesma forma que era na época do Orbán. Isso é muito importante. Não dá para pensar que o primeiro-ministro Magyar vai ser um amigo da Rússia, necessariamente. Ele vem mostrando aí uma certa rejeição à grande proximidade que há entre a Hungria e a Rússia. Ele afirmou que não seria o primeiro a ligar para o Putin. Ele disse isso, ao mesmo tempo que disse que se o presidente da Rússia ligasse para ele, ele atenderia. Ainda está um pouco no salto alto. Porque a Hungria depende muito da Rússia. Do jeito que ele fala aqui, parece que ele está fazendo um favor para a Rússia. O Orbán, quando ele bloqueava várias iniciativas europeias pró-Ucrânia e contra a Rússia, não está dado que a prática do Orbán ocorria em virtude dos amores dele pelo Putin e pela Rússia. Era uma questão pragmática que vinha antes. As pessoas podem falar o que for do Orbán, mas ele era realmente pragmático e colocava a Hungria em primeiro lugar. Ele nunca colocou a Rússia. Agora, se a gente parar para pensar, a dependência que a Hungria tem de gás e petróleo baratos, que apenas a Rússia pode entregar isso para a Hungria, não há como o Orbán se afastar completamente de Moscou. Em nenhum momento a União Europeia sinalizou que socorreria a Hungria quando ela ficasse sem os recursos da Rússia. Zelensky atacou o gasoduto Druzhba, interrompeu o fornecimento de energia da Rússia para a Hungria em algum momento, e quando isso aconteceu, a União Europeia ficou ao lado do Zelensky contra Budapeste. Então veja, agora, essa frase do Magyar, de que ele não vai ser, não seria o primeiro a ligar para o Putin, mas que se o presidente russo ligasse ele atenderia, não é melhor. Mostra um jovem encantado, né,
durante muito tempo foi encantado pela União Europeia, ele é um pró-Europa Ocidental. Agora, evidentemente, que são palavras muito diferentes daquela que se esperava. A Rússia permanecerá lá, disso, né? O Magyar. A Hungria permanecerá aqui. Mas nós nos esforçaremos pela diversificação. Talvez essa frase descreva aí a política que será tocada na Hungria a partir de agora. Peço a todos os países estrangeiros, olha só que interessante isso aqui, que como a Hungria, respeitem todos os países, que tratem todos os estados soberanos com respeito e, ao contrário do que acontecia antes, que não interfiram nos assuntos internos de nenhum país. Até aqui, parece que ele está falando exclusivamente sobre a Rússia, porque declarações anteriores dele quanto a este assunto eram diretamente associadas a Moscou. Agora vamos lá, eu vou repetir se você me permite. Peço a todos os países estrangeiros que, como a Hungria, respeitem todos os países, que tratem todos os estados soberanos com respeito e, ao contrário do que acontecia antes, que não interfiram nos assuntos internos de nenhum país. Nem dos Balcãs, nem dos países dos Balcãs, nem da Espanha, Estados Unidos, nem da França, Estados Unidos, nem da Eslováquia, União Europeia. E que não o faça nem com dinheiro, nem com outra forma. Essas palavras aqui mostram um pragmatismo semelhante ao do Orbán. Ao mesmo tempo, mostra que não tem ilusão em relação ao que a União Europeia pode entregar. Então, aquele alinhamento com a von der Leyen já era. Essas palavras revelam isso. Essas palavras, na verdade, colocam a Hungria em primeiro lugar. Era o que fazia o Orbán. Bem, o Magyar está tentando, por um lado, não parecer globalista aos olhos dos húngaros, que odeiam os globalistas. Por outro lado, se distanciar da Rússia, não tem como não se distanciar um pouco em relação ao que era anteriormente, mas muito pouco. Será uma relação pragmática, a gente percebe. Uma relação pragmática entre esses dois países. Não precisa ser uma relação de proximidade e de amores. Basta ser pragmática. É isso. Agora, o mais importante de tudo que foi dito aqui é que não dá para esperarmos que uma nova realidade se construa apenas a partir dessas primeiras declarações. Tudo pode mudar. Pressão virá de todo lado. Pressão virá da União Europeia, pressão virá do terreno, das necessidades húngaras, do povo húngaro que vai estar de olho no Magyar e a ver como é que ele vai lidar com essas pressões. Agora, os primeiros sinais foram terríveis para a União Europeia. Um verdadeiro soco no estômago da União Europeia, da Ursula von der Leyen e também do Volodymyr Zelensky lá na Ucrânia. É isso, gente. É isso.